Olá, tudo bem? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como superar o medo e a ansiedade? Esse é o tema que vamos conversar no dia de hoje. Fique conosco. Ainda que tenhamos recebido o perdão de Jesus diante de todos os nossos pecados e de todas as nossas mazelas, ainda continuamos vulneráveis. Nós precisamos guardar em nosso coração a ideia de que o medo é um instrumento de defesa de nós mesmos. O medo tem as suas vantagens. Ele nos previne de tomarmos decisões abruptas, decisões precipitadas. Mas precisamos guardar no coração a ideia de que nós não podemos nos livrar do medo. E temos medo por várias razões. Temos medo por questões de doença, temos medo por questões de trabalho, temos medo por questões familiares, temos medo por uma série de outras razões que a convivência da sociedade moderna nos leva a ter esse sentimento. O medo, às vezes, nos leva à ansiedade, ou vice-versa. O fato é que não temos como fugir disso. Jesus Cristo já nos dizia quando esteve entre nós: não esteja ansioso por coisa alguma. Antes, em oração, entregue as suas petições a Deus e Ele tomará suas providências. Nós precisamos entender que a igreja tem os seus momentos de ansiedade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele traz uma situação bem interessante. Havia duas irmãs, Sintique e Evódia, e havia um conflito entre elas. Inclusive, Paulo vai pedir a um obreiro amigo que interceda por isso. Nós tiramos desse pequeno episódio algumas lições. Uma delas é de que diante de nossos medos, diante das nossas ansiedades, é sempre importante ter alguém para contar. Paulo, em relação à igreja de Filipos, ele contou com esse obreiro amigo, que intercedeu, que conversou com a Sintique, que conversou com a Evódia, e por conta disso, acreditamos que o problema foi solucionado. A ansiedade estava instalada nessa relação. E um amigo, um obreiro, alguém de confiança que Paulo pôde solicitar, interveio. O que precisamos saber é que muitos dos personagens bíblicos, muitos daqueles que são citados pela Bíblia, também tiveram seus medos e suas ansiedades. Davi, no Salmo 29, pede inclusive que Deus sonde a ele, que Deus vasculhe o coração dele. Jó teve medo, chegar ao ponto de questionar o próprio Deus, até chegar a um momento em que, diante de Deus, ele diz que os meus ouvidos ouviam, mas agora meus olhos o veem. Ana também teve medo. Quando ela, percebendo que a sua esterilidade não tinha solução, e com medo de ser ainda mais discriminada diante dos seus, ela se colocou aos pés do Senhor. Orou a Ele e Deus a ouviu e atendeu a sua petição. A oração, ensinada por Jesus, ela é um dos instrumentos, se não o mais importante, para combater a ansiedade e o medo. Observamos que Jesus orou várias vezes. E nos ensina uma oração no Sermão do Monte que marcou toda a história da humanidade. A oração do Pai Nosso. Assim como nós pedimos perdão pelos nossos erros, nós também nos comprometemos com Deus a perdoar quem erra contra nós. O perdão é um dos instrumentos também para resolver as questões da ansiedade. Nos chama a atenção quando Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Diante do medo, diante da ansiedade, orar a Deus é o melhor caminho. Buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, é a melhor forma de acrescentar a nós o conforto e a certeza de que a ansiedade e o medo será resolvido. Paulo, diante dos seus grandes desafios, e não foram poucos que ele enfrentou, ele sempre os superou com oração diante de Deus.
Jesus, em João capítulo 17, no versículo 11, ele ora pela unidade da igreja, em particular, pela unidade dos seus discípulos, dos apóstolos. É muito importante termos a certeza e a convicção de que diante do medo, diante da ansiedade com um problema que se instala em nossa vida, possamos ter a certeza de contar com alguém, a certeza de poder ter alguém para abrir o nosso coração. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas também podemos ter alguém, como Paulo teve, no caso de Sintique e Evódia, quando ele escreve a carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, e pede aquele companheiro amigo que possa intervir, porque havia uma relação de confiança. A relação de confiança ela precisa ser construída entre as pessoas, porque são essas pessoas que nós aprendemos a confiar, que pode debelar muitas das vezes os nossos sentimentos de medo e de ansiedade. Não temos como lutar contra a ansiedade, não temos como lutar contra o medo. Ele é intrínseco do ser humano, ele faz parte da nossa estrutura, mas é perfeitamente possível conviver com ele. O medo é um sentimento que nos protege. O medo é um sentimento necessário para as nossas vidas. O medo é um sentimento que faz com que pensamos, faz com que reflitamos uma decisão a ser tomada. O medo ele é necessário. Conviver com medo não é impossível. Muito pelo contrário, o medo não tem como nos libertarmos dele, mas é perfeitamente possível conviver com medo aos pés do Senhor Jesus. Paulo repete Jesus. Observe nesse texto, quando ele escreve a Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. No mundo tereis aflições. Jesus já diz isso. A paz com Deus e a paz de Deus não é uma garantia de que nós não teremos problemas, nós não teremos aflições, nós não teremos medo, nós não teremos ansiedade. A paz de Deus ou a paz com Deus é a garantia de que nós temos alguém que cuida de nós. É a garantia que nós podemos depender dele e saber e ter certeza de que ele estará nos ajudando, nos ouvindo, nos confortando e nos levando pelo melhor caminho que a nossa vida pode seguir. Mas só podemos dialogar com Deus, conversar com Deus através das orações. É através da oração que Deus ouve os nossos pedidos, as nossas petições. Deus tem conhecimento quando nós verbalizamos o medo e a ansiedade. Quando nós fazemos isso, nós falamos para nós mesmos que temos medo. Nós admitimos para nós mesmos que estamos ansiosos por algo. E essa admissão diante de Deus nos coloca na dependência dele. E como dependente de Deus, as soluções são chegadas e encaminhadas através do Espírito Santo. E eu quero encerrar consigo, orando. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá a garantia de que orando a Ti, confessando a Ti, colocando diante de Ti os nossos medos e ansiedades, o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, nos consola, nos fortalece e nos mostra o caminho a seguir. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, as Escrituras, a Bíblia, nos traz uma série de orientações de como devemos nos relacionar contigo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de Te servir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de saber que eu posso contar consigo diante dos meus problemas, diante do meu medo e diante da minha ansiedade. E em nome do Teu Filho Jesus, que eu Te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. É muito bom estar consigo. Fica na santa paz e até a próxima.